nós voltamos com o programa Conversa Aberta, hoje recebendo o professor doutor Paulo Roberto Rocha Júnior. Ele que é fisioterapeuta aqui na Unify há 17 anos, trabalha na fisioclínica, atendendo a população adamantinense e da região. E hoje veio falar pra gente sobre as disfunções vestibulares ou a labirintite, mais conhecida. Professor, qualquer um pode ter labirintite ou mais os idosos? É claro que os idosos eles têm, né, uma ocorrência maior de ocorrer, de ter a disfunção vestibular, tá? Mas ela são afecções que podem acontecer durante uma vida inteira. A gente percebe muitas vezes em crianças que aí fica mais difícil, inclusive o diagnóstico, né? Até porque os pais, eles acabam que não entendem muitas vezes o choro, né? Ou às vezes algum sintoma que a criança pode trazer. Em alguns casos elas se privam de brincadeiras, muitas vezes elas não se comportam da maneira adequada, não rendem muito bem em sala de aula. Então muitas crianças podem desenvolver também disfunções vestibulares e daí a partir de então o olhar do pai ele torna-se mais importante. E também durante a vida inteira. Trabalho muito, inclusive com as VPPBs com adolescentes, tá? Pessoas na idade adulta. Só que a idade que mais chega para a gente no consultório é a idade daquela pessoa entre 40 anos para frente, sabe? Nos projetos a gente recebe os idosos, né? Somente idosos. Então nos projetos aqui da Unify, os idosos eles também aparecem com uma frequência bem interessante. Só que pode acontecer em qualquer etapa da nossa vida. Certo. E, professor, conta pra gente como é que o fisioterapeuta ele pode contribuir, ajudar no tratamento dessa pessoa? Primeiro estudando, né, Gesana? Então acho que a pessoa ela tem que estar apta para, primeiro de tudo, conseguir avaliar um paciente potencial, né, que tem aí potencialmente uma disfunção vestibular, para depois ele planejar o seu tratamento e colocar isso em prática. Então, a primeira coisa que eu faço é uma ressalva bem importante para os nossos espectadores é que a pessoa, o aluno, né, às vezes já o profissional que se interesse pelo assunto, que busque cursos de capacitação. Temos hoje, inclusive, cursos de pós-graduação nessa área, né, aprimoramentos, onde a pessoa ela vai se capacitar e conseguir, a partir de então, oferecer com propriedade um trabalho mais qualificado para os seus pacientes. Mas assim, como que, de maneira geral, a fisioterapia pode colaborar? Também são várias estratégias, eu vou apenas citar algumas aqui. No caso das VPPBs, que aparecem com uma frequência maior, como já dito anteriormente, como eu falei, o tratamento padrão ouro para tratamento de VPPB, no caso, seria as manobras de reposição canalítica. Só elas resolvem. Para cada canal tem uma manobra específica, porém tem uma avaliação específica também. Então você tem que conseguir entender qual canal está acometido, que tipo de, no caso de VPPB, o paciente apresenta, para que o tratamento seja adequado àquela situação. Os pacientes que apresentam função vestibular unilateral, a gente sabe que os exercícios eles colaboram bastante para proporcionar um conforto para a pessoa e também um alívio rápido dos sintomas. É bom lembrar que o nosso corpo ele já adianta muito do processo. Muitas pessoas tiveram uma vez na vida labirintite, né? E também não procuraram tratamento e o problema se resolveu sozinho. E até atribuem o problema a solução aos remédios, né? Deixo claro novamente para vocês, os remédios não curam labirintite. Eles tiram a pessoa rapidamente da crise. E a gente recebe pessoas no nosso consultório e nos projetos também que tomam o uso desse remédio, que é para ser um remédio agudo, para tirar a crise, durante vários meses ou até mesmo anos. Então tem gente que toma diariamente um remédio para labirintite, sendo que ele é indicado apenas para tirar a pessoa de uma crise. Então isso também acaba atrapalhando muito da nossa evolução. Só que assim, nosso corpo já tem propriedades para facilitar isso e evoluir sozinho com os problemas. Eu costumo dizer que o que a fisioterapia faz é proporcionar o atalho. Então ela dá para você um atalho para você ter um conforto melhor e resolver mais rápido os problemas. A pessoa que tem, por exemplo, hipofunção vestibular unilateral, a gente sabe que a soma de estratégias periféricas, como fortalecimento muscular, exercícios de propriocepção, de equilíbrio,
tá? De flexibilidade, somados a movimentos rápidos de cabeça com estabilidade do olhar, facilitam também com que os labirintos que estejam com hipofunção, eles acordem e eles busquem uma função adequada, vamos dizer assim. Então, esses exercícios eles realizados diariamente, até mesmo no próprio domicílio e acompanhados pelos fisioterapeutas, né, periodicamente, essas pessoas elas podem rapidamente, em pouco período de tempo, já também perceber que houve um conforto. Então, pessoas com hipofunção vestibular unilateral, a gente prescreve exercícios, que são os chamados exercícios de adaptação, vestibular, e também te prescreve bons hábitos de vida, prescreve atividades físicas, coisas que poderiam também facilitar a melhora do sintoma. Para a pessoa que tem hipofunção vestibular bilateral não é tão diferente. Inclusive os idosos que nós temos o projeto lá de prevenção de quedas, muitos eles saíram do projeto Vertigo e entraram no prevenção de quedas porque são idosos caidores, aonde ou ele tem um problema visual que pode estar levando à queda, ou ele tem um problema proprioceptivo de força muscular que pode levar à queda, ou ele pode ter um problema labiríntico, vestibular, no caso bilateral. Então a gente trabalha também potencializando as funções desses indivíduos, no caso dos idosos, para que eles consigam também melhorar quanto ao equilíbrio. Tá? Então, para a hipofunção vestibular unilateral e bilateral, são essas as estratégias que nós trabalhamos. Para a VPPB, também da mesma forma. A gente vai fazer manobras de reposição canalítica e ver o quanto que isso também alivia o sintoma dos nossos pacientes. Então, são estratégias bem eficientes. Eu posso garantir para vocês aqui que a fisioterapia ela tem se tornado cada vez mais eficiente no manejo desses sintomas e também ao proporcionar qualidade de vida para as pessoas que têm problemas crônicos ou até mesmo agudos. Então, olha lá, descobri, professor, que estou com algum problema, alguma disfunção unilateral ou bilateral, né? Como o senhor disse, nem todo mundo tem a labirintite. Labirintite é uma forma mais comum de identificar o problema, mas não precisamente pode ser labirintite, pode ser a disfunção unilateral de um lado só ou bilateral de ambos os lados. E outras situações também, a gente pode ter, por exemplo, uma disfunção central. Como eu disse anteriormente, o paciente ele pode ter tido uma sequela de acidente vascular encefálico ou uma doença crônico-degenerativa que leva a sintomas de características vestibulares. A fisioterapia colabora também para essas pessoas. Descobri que tem esse problema. Fui no médico, o médico já me diagnosticou, quero procurar solução, ajuda de um fisioterapeuta. Como eu faço para ingressar? Eu que moro aqui em Diamantina, na região da Nova Alta Paulista, quero ingressar no programa Vertigo, né? Vertigo, programa que cuida de pessoas com essa disfunção aqui na Fisioclínica da Unify. Como fazer para se cadastrar, para participar? A gente convida todos os idosos que se identificaram com tudo aquilo que a gente conversou agora a fazer o seu cadastro na Fisioclínica. E a Fisioclínica fica lá no Campus 3 da FAI, né, na Avenida Marechal Rondon. E lá nós temos os nossos estagiários que estão esperando, estão preparados para receber esse idoso, fazer um cadastro que imediatamente a gente vai encaminhar para os nossos alunos extensionistas. Então nós temos hoje alguns alunos que estão super interessados, estão dispostos a tratar essas pessoas e eles são capacitados, inclusive, por mim, acompanhados também por mim. Fazemos reuniões aí periódicas sobre os casos, inclusive eu peço para eles filmarem algumas situações quando eu não estou perto, para a gente fazer discussões de casos. E a partir de então, esses idosos eles vão passar pelo tratamento e vamos ver o quanto que a gente consegue ajudar dependendo da sua condição. Então, a ideia inicial é: faça um cadastro da Fisioclínica, avise que é para o projeto Vertigo, que a gente recebe essas pessoas para tratamento. Nós estamos recebendo hoje o professor Dr. Paulo Rocha Júnior, ele que é fisioterapeuta aqui na instituição há 17 anos. Nós estamos falando sobre labirintite ou disfunção unilateral, bilateral, né? Um nome mais específico, né? Específico a se dizer. Nós vamos para um breve intervalo e na volta nós voltamos com mais detalhes, mais informações sobre este tema.